Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da abertura do inquérito do Flávio Dino contra o Bolsonaro. O que é essa nova questão? Apesar de tudo que eles estão fazendo com o Bolsonaro e tudo mais, a prisão de Bolsonaro, da condenação pelos atos golpistas e tudo mais, eles não vão cessar a perseguição contra o Bolsonaro. Vão dar continuidade à perseguição contra o Bolsonaro. Eles querem colocar ainda mais coisas em cima do Bolsonaro, porque o objetivo que eles têm, obviamente, é da destruição do Bolsonaro. Então nós vamos destrinchar esse assunto aqui agora. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante, muito valiosa. Agradeço a todos vocês, lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, ele é liberal, conservador, libertário. Então a notícia é essa: STF, Dino abre inquérito contra Bolsonaro por gestão da pandemia. O inquérito visa aprofundar as informações trazidas da CPI da Covid. Bolsonaro é um dos nomes que serão investigados. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira a conversão da petição em inquérito policial. A decisão acolhe um requerimento da Polícia Federal e visa aprofundar a investigação sobre indícios de crimes contra a administração pública, que foram apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 23 aliados serão alvos do inquérito após serem indiciados pela CPI da Covid. Para Dino, a CPI trouxe fortes indícios de crimes contra a administração pública. Então, gente, o que acontece? Que é o seguinte: a percepção que eu tenho dentre os ministros do STF, Flávio Dino me parece ser o mais político de todos. E ele é extremamente esquerdista. Então, na visão que eu percebo dele, o que ocorre? Ele quer perseguir os seus inimigos políticos, que são qualquer um que seja da direita, o máximo que ele puder. Sabe aquela noção que a gente tem de que democracia só se for de esquerda? É isso que está sendo feito. Então, no STF, o que você deveria esperar, o que você deveria contar, o que seria o que a gente acharia desejável do STF? Você ter aquela tranquilidade nos julgamentos, ministro só se manifestando nos autos, toda aquela questão daquela segurança que o STF deveria transmitir. Porém, o que está acontecendo aqui no Brasil é o contrário. Você tem um STF que ele está se tornando cada vez mais político. E por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso pelo seguinte fator: o legislativo, que sempre foi muito à esquerda aqui no Brasil, ele começou a se tornar de direita. Então, o Estado, ele tende sempre, o Estado como um todo, o executivo agora, falando do executivo, e do judiciário também, ele vai tender todo a ser cada vez mais sempre de esquerda. Por quê? Qual é a vertente política que defende o aumento do Estado? A esquerda. Então você trabalha numa empresa, vamos supor que o Estado fosse uma empresa, você trabalha numa empresa. Você vai, trabalhando naquela empresa, você vai querer se posicionar do lado que vai aumentar o tamanho da empresa ou do lado que vai diminuir o tamanho da empresa? É óbvio que você vai se posicionar do lado que vai aumentar. E o lado que quer sempre aumentar o tamanho do Estado é a esquerda. Porém, o que acontece? Vindo principalmente através do Bolsonaro aqui no Brasil, mas vindo de várias outras formas, ao redor do mundo, o que está acontecendo é que a direita está se colocando cada vez mais fortemente como uma possibilidade de resolução dos problemas, visto que, com a ascensão das redes sociais e da liberdade de expressão e da livre conversa entre todas as pessoas, da informação descentralizada circulando na sociedade como um todo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que está ficando claro para todo mundo que a esquerda não oferece soluções para as questões do mundo. Porque muitas vezes, pensa bem, o esquerdista ele vai vir com aquele discurso pronto. Aquele discurso, por exemplo, falando assim: nossa, mas a gente tem os países escandinavos que são de esquerda e tudo mais, a Noruega, Suíça, Suécia, Holanda, todos esses países. Porém, o que você percebe? Você percebe que nesses países o que você tem é uma liberdade econômica muito mais forte.
Você tem é aquilo que eu coloco para vocês, já coloquei aqui em diversos vídeos. Quando você observa, por exemplo, o ranking da liberdade econômica, o que você percebe é que os países que estão mais acima lá no ranking são os países que têm maior liberdade econômica. E todos esses países que eu falei aqui agora, Noruega, Suíça, Suécia, Holanda, não sei o que, Irlanda, todos eles estão lá em cima, lá, ó, estão lá no top da liberdade, ou seja, lá existe muita liberdade. O que é equivalente a gente dizer que existe pouco controle central, menos controle central, menos o Estado cuidando da vida das pessoas e mais as pessoas cuidando da sua própria vida. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? A direita começou a se fortalecer, ou seja, a defesa da liberdade, tanto de expressão, quanto comercial, quanto individual, todos os tipos de liberdade, está ficando cada vez mais forte. Porém, aonde que você decide as leis, as coisas? Dentro do legislativo. Então lascou. O problema deles é muito sério, por quê? Porque lá dentro do legislativo, a direita começou a atravancar as pautas, a atrapalhar tudo. O esquema do Estado, o esquema do establishment, que é a representação do Estado, tanto daquelas pessoas que sempre trabalharam do Estado, tanto do judiciário quanto do executivo, tudo. E aí você teve um governo no executivo de direita também, ou seja, uma tentativa clara de diminuição do Estado. Então o que a gente está enfrentando agora é nada mais, nada menos do que a resposta do Estado, tanto agora no executivo quanto no judiciário, contra essa tentativa da diminuição do próprio Estado. Qual outro motivo você teria para o judiciário se envolvendo em questões que deveriam ser resolvidas no legislativo? Porque aonde é para se discutir as questões da sociedade, para que se crie leis, para que se resolvam as questões, por exemplo, a questão da regulação das redes sociais. Isso tem que ser resolvido dentro do legislativo, não dentro do judiciário, né? Porém, o espaço que sobrou para o Estado está sendo o judiciário. Então, o ambiente no qual está ocorrendo a batalha para o Estado tentar continuar tendo relevância, sendo que a relevância dele, dentro da história do mundo, dentro do que está acontecendo agora, em tempo real, está diminuindo cada vez mais, a relevância do Estado está só diminuindo. O espaço que o Estado tem está sendo o judiciário. E aqui você tem um judiciário atuando de uma forma política, perseguindo os seus inimigos políticos. Olha só aqui uma fala do Dino. Notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI, disse o ministro em decisão. Então, nada mais, nada menos que é isso que nós estamos presenciando aqui. Um ator político na perseguição dos seus inimigos também políticos. Provavelmente o que ele quer aqui é condenar Bolsonaro por ainda mais coisas do que já foi condenado. Tá bom, meus amigos? Então vamos continuar acompanhando isso aqui e trazendo as notícias para vocês. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.